Bom, pessoal, como vocês viram, a gente já encerrou, né, a jornada. Só que duas pessoas ficaram sem se apresentar, sem falar sobre a relação delas com o Mathematically, e isso é, era impensável, né? Então, agora eu vou trazer para vocês um vídeo do Paulo, que acabou de fazer homenagem para o Águia aqui. Então, vocês já conheceram, já fiz a apresentação dele. Ele agora vai ter a oportunidade de falar da relação dele com o Mathematically, e depois eu apresento a outra pessoa que ficou faltando para encerrar. Eu sou o Paulo, e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho da relação da minha relação com o Matemático Queer, nesse grupo que está completando 5 anos, que é absolutamente necessário na nossa sociedade, né? E, portanto, também absolutamente necessário na educação, nos debates de educação matemática, né? Sobretudo né, pela temática que se propõe a refletir, a divulgar, a estudar, né, e a debater, que são os estudos de gênero e sexualidade em educação matemática. Mas antes de falar da minha relação propriamente com o grupo, eu acho importante situar de onde eu venho, né, qual o contexto de onde eu parto. Acho que é importante isso para a gente poder ver, né, como é que esse grupo atinge as pessoas, como é que a gente, como é que o Matemático Queer promove um debate amplo, promove a participação de todos, todas e todes, e como que a gente, né, pode se sentir à vontade no grupo, assim como eu me sinto. Bom, então assim, eu acho que é importante frisar que eu sou um homem branco, hétero, cis, sou casado, né? É, e nós aqui em casa temos dois filhos, né? Dois menininhos muito sapecas, muito vivos, né? Que são a alegria da nossa casa. E apesar de eu, a minha esposa e os meus dois filhos termos esse estereótipo, né, da tradicional família brasileira, a gente sempre se dispôs a pensar um pouco fora da heteronormatividade, a gente sempre pensou, né, sempre se dispôs a pensar um pouco fora dos padrões que a gente encontra por aí, do modo como tentam mostrar para a gente que há só um jeito de estar no mundo. Enfim, né? Então é daí que eu venho, né? E eu acho que é importante ressaltar também a minha formação, porque a princípio a minha formação, né, não tinha tido essa ênfase nos estudos da educação matemática inclusiva ou nos estudos de gênero e tudo mais, e aí as coisas foram acontecendo, né, pelas circunstâncias da vida. Eu sou formado em matemática, me formei lá na Universidade Federal de São João del Rei, e depois que eu fiz a licenciatura em matemática, eu vim para Belo Horizonte, onde eu moro até hoje, para fazer mestrado. E aí eu acabei fazendo mestrado aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Fiz meu doutorado aqui também. E tanto o mestrado quanto o doutorado foram feitos pautados sempre por uma temática mais relacionada com a história da educação matemática. Mais especificamente, estudando a formação de professores de matemática, estudando a história da formação de professores e professores de matemática. Enfim, então vim para Belo Horizonte, né? Comecei a estudar, comecei a fazer o mestrado, depois fiz o doutorado e tudo mais. E trabalhei aqui por Belo Horizonte mesmo até o ano de 2023. Em 2023 eu terminei o doutorado, não estava muito feliz no meu emprego e resolvi estudar novamente para fazer concurso, né? E acabei mudando de emprego em 2024, né? Quando eu fui para o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Socorro da Fonseca, o mais conhecido como Cefet-RJ. Né? Nesse período de estudar para o concurso, eu comecei a ter um pouco mais de contato com umas áreas que eu não dava muita atenção, né? Porque o doutorado e o mestrado eles sugam a gente em outras áreas. Bom, então comecei a olhar um pouco melhor, um pouco mais detidamente para a educação matemática inclusiva e tudo mais. E aí algo que me chamou a atenção é isso, né? Que a educação matemática inclusiva ela tem que
incluir a todos, todas, todes e tudo mais. Então, a teoria estava muito bem fundamentada para mim, né? Estava sempre em contato, estava, né, sempre tentando rever as minhas questões, né, nesse sentido, até para estudar para o concurso. Mas quando eu passei no Cefet, a nossa dinâmica familiar mudou muito. Eu estava aqui em Belo Horizonte, eu estava em Belo Horizonte, né, passei para o campus de Petrópolis, mas minha esposa continua trabalhando em Belo Horizonte. Até hoje a gente mora aqui. Então, a primeira pergunta que sempre faziam para a gente quando a gente explicava como é que seria a nossa nova organização familiar pô, mas a sua esposa vai ficar com suas crianças alguns dias da semana sem você? E eu acho super válido isso, eu acho super válido essa preocupação, porque de fato, né, como é que ela vai fazer para lidar com duas crianças sem a, a minha parceria aqui nesses dias? Então, assim, eu acho que é importante essa reflexão, né? A gente se organizou, viu o que dava e tudo mais. Mas algo me chamava a atenção, ninguém perguntava como é que eu ia fazer para lidar com essa dinâmica familiar todo dia, e isso estava me angustiando muito, porque eu sabia que eu ia sentir saudade dos meninos, eu sabia que eu ia sentir saudade da minha esposa, e aí começou a me despertar o questionamento, né? Qual masculinidade esperam da gente? E eu percebi que as pessoas esperam muito que os homens sejam a parte racional, a parte fria, que não sente saudade, que não demonstra sentimentos, né? Caso os tenha e tudo mais. E isso começou a me incomodar e a pensar como é que isso reverbera na matemática, na educação matemática e tudo mais. Eu tinha tido contato com o Matemático Ir pelo Instagram, depois que eu passei no concurso, eu eu fiz meu Instagram, e aí comecei a conversar com o Aguinaldo, comecei a pedir um pouco de espaço no grupo para chegar, para poder entender um pouco essas questões e para poder fazer parte desses debates e dessa comunidade. Fui super bem acolhido pelo Aguinaldo, que me apresentou as pessoas, depois fui super bem acolhido por todas as pessoas que estão, de alguma forma, vinculadas ao Matemático I, e me senti super à vontade para expor minhas questões, para debater, para conversar, né, para divergir, né, para a gente chegar num ponto em comum, enfim, né, para ser quem eu sou, para ser quem eu posso ser no grupo. E percebi que não era só eu que fazia isso, não. Várias pessoas, né? O grupo tem essa característica de agregar a todos, a todas, a todes, a proporcionar que sejamos quem, né, de fato queremos ser. E encontrei um ambiente super acolhedor, super bacana, né? E começa, e continua até hoje, né? Essa história toda que eu acabei de contar, desde a minha aprovação do Cefet até hoje, né? Tem um pouquinho mais de um ano e meio, talvez. E eu percebo como que o Matemático Ir já me ajudou a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais atenta à diversidade, atenta a essas questões, né? Sobretudo pelos debates que a gente tem, pelas conversas, pelas trocas que a gente tem. Depois de algum tempo eu consegui ir organizando a minha parte de pesquisador, né, e inserir um pouco das coisas que o grupo estuda nas minhas questões de pesquisa que já vinham comigo lá do doutorado, né, da história da educação matemática. Então pensar um pouco sobre a interseccionalidade. No meu doutorado surgiu uma questão de gênero que a gente refletiu um pouco e agora, né, tem tentado aprofundar mais, e assim a gente vai indo, né? Eu acho que, para fechar, o Matemático Ir, como vocês podem ver, é um grupo muito importante na minha vida, um grupo onde eu me sinto muito acolhido, muito seguro, e eu acho que isso acontece, né, não acontece só comigo, acontece também com outras pessoas que conseguem ser conseguem ser quem quiserem ser, né, dentro do grupo. Além disso, eu acho que o grupo fomenta uma forte discussão importantíssima da educação matemática,
né, sobre o que os estudos de gênero têm a ver com a educação matemática, quais corpos estão autorizados a fazer matemática, e aí assim a gente contribui para uma educação matemática mais inclusiva, uma educação matemática mais plural, mais participativa, e vamos caminhando, né? É um grupo de acolhida, é um grupo de segurança, é um grupo de convívio, muito mais que somente um grupo de pesquisa e extensão, que já seria muito importante por si só. Para terminar, gostaria de agradecer a todos, todas e todos pela acolhida, né? Espero que eu possa continuar no grupo há muito tempo ainda. Espero que o Aguinaldo possa continuar aí firme e forte nessa caminhada também. E gostaria de terminar falando uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre escrevo, na verdade, nos grupos, né? Mas é um desejo de coração, é um desejo que se concretize, eu desejo que isso se concretize mesmo, que é vida longa ao matemático ir, que esses 5 anos sejam somente os 5 anos do começo, sejam somente os primeiros 5 anos dos muitos que virão ainda, tá bom? Um abraço e a gente se vê por aí. Bom, foi muito bom ouvir o Paulo. Como eu falei, era imperdível. A gente precisava ouvir essa fala dele, né? Como ele chegou ao Matemático I, a relação dele com o grupo. E agora, para encerrar, de fato, ficou faltando o Luciano, que também mandou um vídeo dele. Luciano Lemos é um homem gay, casado, do signo Escorpião, professor de matemática. Ele curte muito ficar no sofá, vendo filmes e séries, comendo chips e uma Coca Zero ao lado. Gosta também dos estudos. Está no programa de pós-graduação EduCimate, no mestrado profissional. Sua estação do ano preferida é o inverno, mas ele se aventura a curtir uma praia na capital. Morador do interior do estado e filho único, é super família e ama também registrar momentos com ótimas risadas e um churrasco na varanda de casa. Então agora, vamos ouvir o Luciano. Obrigado, Monique, pela apresentação. Então, ganhei essa missão de fechar essas apresentações. Vamos lá. O Matemático Ir começou na minha vida em 2022, quando eu estava pensando em participar do mestrado. Um colega meu que já estava ali presente no programa, ele me mostrou, né, o que era pesquisado na linha, né, de pesquisa. Aí eu me interessei, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui que eu estou me enxergando. E ali eu pesquisei um pouco sobre o Matemático Ir e escrevi meu projeto. Vamos lá, cara e coragem. Um rapaz do interior do Espírito Santo, umas 2h30, 3 horas de Vitória, foi lá participar do processo seletivo. Passei na primeira etapa, com o meu projeto, minha segunda etapa, terceira etapa, vamos lá, 5 candidatos, né, e eu lá, no meio. Cheguei na banca de apresentação, tinha o professor Tiengo e o professor Aguinaldo lá, e eu já me embananei já de cara. Dei boa noite e o negócio era 9 horas da manhã, tá, gente? Mas aí me consertei, nossa, minha cara ficou lá no chão, mas bora lá. Apresentei e tal, passou os dias e eu angustiado para saber, né? Nossa, fiz isso, eles já vão me excluir logo aí, né? Mas não, Aguinaldo me escolheu, entrei no grupo, então, no finalzinho de 22, e aí eu falei assim, nossa, agora eu tenho 6 meses para organizar minha cabeça para eu estar ali no mestrado, né? Porque o EduCimate, ele faz o processo 6 meses antes para começar o curso, né? O mestrado. Então, eu tinha 6 meses ali para eu organizar minha cabeça, organizar minha vida, né, em relação à escola, porque eu estou ativo, né, na rede estadual do Espírito Santo. E aí, em fevereiro, depois do carnaval, o Aguinaldo me manda uma mensagem aqui, ó, sua primeira disciplina optativa, optativa obrigatória, né, que foram aspectos sociopolíticos. Caí ali de paraquedas em meio a um grupo de pessoas que até então eu não os conhecia, né? E ali eu assim, confesso que eu caí de paraquedas. Nas primeiras aulas, primeiras leituras, eu falava, o que eu estou fazendo aqui?
mas a gente vai aprendendo de acordo com o tempo, ouvindo os colegas e falar, aquilo é aquilo, né? E tal, tal. E ali a gente vai aprendendo e quando a gente menos percebe, a gente já está ali dentro, né? A gente já está engajado, a gente já está ali fluindo junto com o grupo. E passou o primeiro semestre com essa disciplina. Falei assim, nossa, é diferente, né? Daquilo que eu vivenciei na minha graduação. Tinha nada a ver com educação matemática. A graduação só foi a matemática pura e por ela mesma aplicada, né? Nunca pensei que a matemática podia ter esse viés que o Matemático queer busca, né? Da inclusão, né? E aí passou-se, né? Como eu disse, e veio o tempo ali do mestrado, comecei a fazer, logo ali no início já teve o ENEMI, o terceiro Encontro Nacional de Educação Matemática Inclusiva, conheci o grupo e justamente esse ENEMI foi em Vitória, no meu campus do mestrado, então ali eu me senti mais confortável, né? Conheci o grupo presencialmente, a maioria do grupo estava ali presente, que é um evento muito importante, o Matemático Queer Prima. E no mês seguinte teve outro evento no Campus Vitória, nem todo mundo veio, mas tinha alguns lá. Nesses encontros que teve Vitória, a gente participou engajadamente, depois a gente foi para os restaurantes ali, mas a gente se conheceu mais. E também no final do ano teve outro evento, que foi na UERJ, que foi o Sinabet, aí eu fui também, Agnaldo me acolheu, lá no Rio de Janeiro, fui sozinho, falei assim, oh meu Deus, o que eu tô fazendo no Rio de Janeiro? Mas fui lá, Agnaldo me acolheu na casa dele. Então, matemático, a palavra que eu defino ela é acolhimento. Então, eu me senti assim, e ainda me sinto muito bem, muito feliz, tá? Participando desse grupo. Convido a você que está assistindo essa apresentação a buscar, tá? Participando desse grupo, que é maravilhoso, tá? Agradeço imensamente a todos, a todas e a todos aqueles que fazem parte desse grupo para estar sempre se preocupando, tá? Em buscar acrescentar mais a respeito das suas pesquisas e até mesmo não, informalmente, mas tá ali presente, tá? Fez grande diferença na minha vida e quero que continue fazendo muita diferença na vida das outras pessoas, tá? Beijo, agradeço enormemente. Agora sim a gente conseguiu ouvir todo mundo que foi convidado para participar dessa jornada de 5 anos do Matemático Queer. Foi muito bom ouvir o Luciano agora finalizando. E é isso, esperar as próximas jornadas, mais 5 anos, 10 anos, 15 anos, muitos anos para o Matemático Queer. Obrigada por todo mundo que nos acompanhou e até a próxima.